aí pessoal, tô aqui mais uma vez com o Bak. Sim, era pra ter saído o Batuque ontem, mas não saiu. Hoje sai, tá? Já fiz a gravação do áudio aí, então já tô editando, já tô fazendo algumas coisinhas. Mas antes de lançar Batuque, tenho aqui que vim falar sobre mais um assunto de bike. Tava conversando sobre algumas coisas com o pessoal do Discord. Tive uma ideia e depois surgiu outra ideia. E a ideia que eu tenho aqui é falar dos caras que são mais quebrados, fortes da obra. E eles não precisam treinar para isso. Mesmo que eles não treinem, eles já são habilidosos, são fortes e já nasceram para ser fortes, já nasceram para ser quebrados. E claro, vai ter polêmica porque muita coisa será retirada dessa lista aqui. Muitos não aparecerão e são os mais fortes aqui da lista. E você vai ficar dizendo assim, what? Como assim? Esse cara não vai aparecer. Mas, antes de comentar sobre tudo, como vocês bem sabem, cardzinho aqui em cima, com chance de nova temporada, impressões, muito conteúdo de bike. Inclusive, agora fica ligado que Batuque vai ser recorrente aqui no canal. Inclusive também, vou até mesmo ver aí a questão de fazer Grappler Bike também, trazer mais, porque eu parei de trazer ele. Porque teve muitas coisas que eu tava trazendo diferente, deu uma diferenciada aí no canal. O Grappler Bike não tá gerando tanta visualização, então eu não posso trazer só ele aqui, né? Não posso dar um foco em que não tá dando tanta visualização. Vou trazendo devagarzinho. Mas enfim, vamos ao que interessa. Primeiramente, a gente sabe que o primeiro de todos que pode aparecer nessa lista é o Giro. Isso é fato, é nítido, é uma coisa que já é certa de acontecer. E o Giro, ele já nasceu com resistências absurdas a toxinas, ele já nasceu com uma força muito grande e até mesmo ele já nasceu extremamente mais consciente do que os demais bebês quando nascem, até mesmo com dentes, com presas já desenvolvidas. Então o cara, ele veio bem mais desenvolvido, bem mais forte, ele já veio preparado para o combate desde quando nasceu. Ah, Kenny, mas ele precisou treinar? Sim, ele precisou treinar, tá? Tem até mesmo uma parte que mostra o Giro adolescente e tal, ele treinando, ele querendo ser como dinossauros, extremamente poderosos. Mas isso aqui não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele nasceu extremamente quebrado, forte pra caramba, e ninguém pode tirar isso dele. Inclusive ele dominava já sua mãe, mesmo sendo pequeno. Claro, né, ela podia ter matado ele se quisesse, mas ela não quis, né, amava, era seu filho e tal, por mais que ela achasse que ele era um demôniozinho. Enfim, esse primeiro que a gente tem que passar por ele, porque é uma coisa já de praxe, já foi. E agora vamos pro segundo cara que eu queria falar aqui. Outro cara que já nasceu para ser forte foi o Hanayama. Isso aqui também é algo que a gente já conhece, eu já falei muito aqui no canal. Talvez muitos não saibam porque possa ser novo aqui no canal, mas se você é velho aqui no canal, eu já falei isso várias vezes. O Hanayama, inclusive pelo próprio Giro, é dito que ele já nasceu para ser forte. E por que ele já nasceu para ser forte, para ser chamado de forte? Porque desde o seu nascimento ele já tinha força de pressão suficiente para quebrar um dedo de um adulto. Ou seja, o pirra pegava o dedo e fazia tac, quebrava, literalmente, o cara era insano. Então por conta disso, a gente já sabe que ele já nasceu muito além da conta, muito forte. Até mesmo se é falado que ele, por mais que ele treine e tal, e vai evoluindo, o treinamento dele é o mais simples possível. E geralmente é um treinamento de fachada, pois ele treina para mostrar para os demais que ele não é algo falso. Pois alguma pessoa pode achar que é falso, que é fake ali aquela força dele, já que ninguém nunca vê ele treinando. Até mesmo é feita uma comparação com um leão, que um leão não precisaria treinar para poder ficar forte e caçar suas presas. A mesma coisa é o Hanayama, ele não precisa treinar para isso, ele já é forte e ele já fica forte, apesar de ele estar estagnado recentemente. Mas isso pode mudar, né? Itaga que pode pensar em outra coisa e acabar mudando e deixando ele evoluir mais ainda. Mas sim, o Hanayama é um dos personagens que já nasceu para ser forte, ele é forte e não precisa fazer nada. Mas não acabamos por aqui, tem mais personagens, não é só esses dois não, tem para mais de 5 eu acho. Enfim, vamos agora para outro que já foi mencionado aqui em alguns vídeos, mas vai entrar nessa lista, que é o T-Rex, ou pelo menos chamado, como seu nome verdadeiro, Ryuji Tokura. Eu acho que é assim que chama. Que ele é um dos personagens mais misteriosos, cheio de coisas assim nebulosas sobre a história dele, mas é um personagem que nasceu sim para ser forte. E ele é forte por conta de anomalias genéticas. Ele tem uma doença, tem uma gota e um gigantesco avassalador, que deixou ele completamente deformado em algumas partes do corpo e tem muitos problemas por conta disso. E até mesmo faz ele ficar extremamente estressado, porque a dor é tão insana que deixa ele um pouco mais desequilibrado.
o T-Rex em si, com 13 anos, já era gigante, já tinha o tamanho de um adulto. E não é qualquer adulto, é um adulto com 1 metro e cacetada, já um adulto mesmo, um grandão. E depois ele disparou, porque ele cresceu e chegou na altura praticamente do Piccolo. É bem provável que ele tenha a altura do Piccolo, ou até mesmo seja maior. Claro, muitos dizem que ele tem 3 metros de altura, mas isso aí é informação tirada de la imaginação, porque não existe nenhuma estatística da altura dele ainda na obra. Quando isso acontecer, aí vai ser bem legal, que eu vou poder comentar aqui com vocês sobre a altura dele, que realmente deve ser a das mais altas, né? Mas o fato é que o T-Rex já nasceu forte, foi ficando forte, e ainda mais, se não já era o suficiente o cara ser descomunal naturalmente, sem nenhuma intervenção nem de treino nem da ciência, que ele parece ser até mesmo mais bizarro do que o próprio Yujiro, porque o Yujiro treinava para ficar forte. Esse aqui não, ele simplesmente nasci, sou forte. Ele simplesmente foi assim, ele é bizarro pra caramba. Aí o que acontece? Kureha chega assim, opa, tive uma ideia. Vou pegar esse cara e vou fazer experimentos. Lembra lá que antes de Bug chegar e dar uma prensa nele, né? Falar que ele não pode fazer experimentos, ele tinha sempre uma cadeia de pessoas que ele usava para experimentos, fingindo que ia cuidar delas. Sim, ele cuidava, mas ao mesmo tempo fazia testes nelas. E aí o que ele fez foi simplesmente usar o Tokura como um experimento. Botou toxinas, botou drogas, botou coisas dentro do corpo dele que ainda não se sabe qual é. E foram coisas pegadas do mercado negro. Será que a X4 do Jack foi usada aqui no Tokura? Não sabemos. Mas o fato é que a gente tem até mesmo esse questionamento do Tokugawa, dizendo, mano, o que você fez com o coitado do garoto? E o Kureha diz, ó, vamos conversar em outro lugar, e a gente não sabe até hoje o que fizeram com o coitado do T-Rex. Mas o fato é que T-Rex é um dos personagens mais emblemáticos e mais poderosos, sem nenhuma intervenção de ninguém, cara. Teve a do Kureha, mas antes disso ele já era bizarro pra caramba. Se não tivesse o Kureha ali intervindo pra fazer experimentos deles, ele ainda continuava sendo insanamente forte mesmo sem fazer nada. Bizarro. Mas outro personagem que eu queria falar aqui sobre esses personagens que são diferenciados, são fortes pra caramba, é justamente Mumon Katsuragi. Por que você não tá falando de Katsumi? Porque Katsumi, hoje em dia, a gente vê que ele não é tão forte assim e ele não é algo incrível assim. Ele é extremamente habilidoso, ele é um cara muito forte, mas houve um retcon. O que é um retcon? É você voltar na história original daquele personagem e adicionar coisas que modificam o seu futuro. Como, por exemplo, foi o que aconteceu em Bakigari Yuenshi, que é canônico, tá? Que foi explicado que, na verdade, o prodígio, o verdadeiro prodígio das artes marciais, do karatê ali e tal, e que seria o filho de Dopo e tal, não era o Katsumi. O próprio dono do circo chamou, no caso, o Dopo, para poder ele pegar Mumon Katsuragi, pois não tinha como o Mumon e Katsumi viverem ali na situação que estava, porque o Mumon teve que fugir, porque morreu ali um dos pais dele e foi uma confusão. Muita história, não vou me atender a isso, mas o fato é que o Katsumi foi ali escolhido pelo Dopo porque foi o que sobrou. E o velho lá, ele não queria que Katsumi ficasse sozinho e ficasse abandonado, ele queria alguém para ajudar o Katsumi. Mas o Momon, que era essa pessoa que seria adotada pelo Dopo, acabou fugindo e o Dopo não viu o Mumon mais. Ele sabe, desapareceu, e no que desapareceu, a gente ali perdeu realmente o verdadeiro prodígio. Imagina se Dopo tivesse treinado o Mumon. Ele seria insano pra caramba, muito mais insano que Katsumi, provavelmente. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas que não. Por quê? Porque o Mumon, mesmo nessa situação, ele era o mais habilidoso, ele era o mais fera, tudo que ele fazia no círculo era insano, era brilhante, e mesmo depois de ele sair dali, ele começou a aprender lutas, artes marciais, coisas, formas de lutar, só olhando. Ele não precisava treinar, ele só olhava e aprendia. O cara literalmente era um prodígio, o que ele olhasse ele aprendia. Inclusive a gente vê um pouco disso quando ele está treinando com Izumura e Taizan. O Taizan acaba dizendo que o próprio Mumon, ele é realmente um cara genial, e apenas olhando algumas vezes o Izumura fazer o movimento, ou tentando algumas vezes o Izumura fazer o movimento lá de levar a pancada na cabeça e conseguir tancar aquilo, amortecer aquela pancada, ele iria conseguir. E sim, ele viu uma vez Izumura fazer isso e ficou tentando, e nas tentativas dele rapidamente ele aprendeu aquilo como se não fosse nada. Tipo, não foi ele viu algo e aprendeu
depois de muito tempo e técnica, e ficou vendo Izumura fazer várias vezes. Só foi uma vez que ele viu o Izumura fazer. Você fala também que quando o Izumura usou ali o Thunderclap nele, uma única vez, ele ficou treinando sozinho e conseguiu executá-lo depois de treinar. Então ele consegue, com a facilidade extrema, aprender tudo o que ele vê. Então ele pode não ser tão poderoso como os outros, mas ele tem características e coisas que só um gênio, um prodígio poderia ter. Ele aprende muito mais rápido até mesmo que Baki. Baki nem se compara a Momo na velocidade de aprendizado e como ele é autodidata. Ele é insano pra caramba. Inclusive tem outro detalhe aqui, é que Momo tem uma característica de perfeição muscular. É dito no mangá Bakigarin no Eishi que ele tem um músculo perfeito porque ele consegue tanto ter um músculo flácido, flexível, elástico e bem delicado como uma garota de 16 anos. Até mesmo fala sobre os peitos de uma garota de 16 anos, porque é extremamente delicado e liso. E também ele fala que ele consegue sair desse estado para um estado de uma rocha. Ou seja, o cara tem um músculo perfeito, ele pode tanto ser flexível como ele pode ser extremamente rígido. E com isso ele consegue escapar de tudo e consegue ter uma resistência insana para os ataques. Então, Momo, ele é absurdo, ele nasceu de uma forma um tanto quanto diferente. Ele não tem as características de uma pessoa normal aqui nem na China. Mas agora voltando num caso que é fato, é o Piccolo. O Piccolo não tem muito o que se falar, né? O cara nasce numa área pré-histórica, era essa que todos os humanos eles tinham que nascer fortes, porque senão eles não conseguiriam lidar com as situações. Resumindo o caso, o Piccolo é o mais forte e mais resistente que já existiu na Terra, inclusive rivalizando com o Yujiro. Tendo em vista que o Yujiro é cortado por algumas lâminas, é cortado por algumas coisas em seu estado mais relaxado, já o Piccolo não. O Piccolo aguenta até balas, aguenta cortes ilusórios do Musashi. O próprio Musashi diz, né, que o Piccolo é superior ao Yujiro, né? Obviamente a gente sabe que se o Yujiro tiver na sua Demon Back 100%, provavelmente ele deve ser muito mais forte que o Piccolo. Provavelmente não, ele é mais forte que o Piccolo, eu acho, minha opinião. Mas o fato é que sim, o Piccolo é um cara que nasceu extremamente poderoso. Inclusive, se é falado pelo doutor lá, o Einstein, que ele evoluiu. Ele era um quadrúpede e foi para bípede. Ele é algo diferente. Ele é algo que está fora da curva. Como é que um cara nasce como um quadrúpede e vira um bípede, evolui e o cara tem uma genética, um corpo completamente diferente? Então, esse aí que nasceu para ser forte mesmo. Mas agora vamos falar de um que é uma missão honrosa aqui dos caras que apareceram, que são meio bugados das ideias, que é, no caso, o Shiharu Shiba. Shiba, ele é um personagem que vai ter um mangá próprio agora e foi explicado umas coisas sobre ele que deixou meio assim nebuloso e parece que ele realmente tende a ser uma pessoa diferenciada. Porque a gente sabe muito bem que Shiba ele tem uma tolerância à dor anormal. De todos os personagens, nem o Jiro tem uma tolerância à dor que nem aquela, aquele absurdo. O cara teve a primeira vez que ele estava lutando no Torneio Max, ele quebrou o braço lutando com o cara, teve uma fratura exposta, já tem isso, foi até a mureta, quebrou o antebraço e quebrou a mão, só para mostrar que ele era forte, só para mostrar que ele aguentava a porrada. O mesmo se quebra todinho contra Iron Michael e fica de pé e vence por persistência, porque as mãos de Iron Michael quebraram e o seu agente não deixou ele lutar mais para não perder, né, um grande lutador que faria muito dinheiro. Então a gente vê que Shiba tem alguma coisa diferente. E nesse novo capítulo foi mostrado que Shiba em si, ele anda até um pouco encurvado. E tende a demonstrar que Shiba, de fato, ele sim teria ali algumas lembranças com seres pré-históricos, humanos pré-históricos, porque a forma como ele se move não é uma forma tão atual assim, é como se ele fosse uma lembrança da era pré-histórica humana, né? A genética passou para ele ali. Até mesmo se fala que parece que em vez de estar fazendo exercícios, em vez de estar treinando, o Shiba ele simplesmente existe, ele simplesmente tem força, ele tem resistência e ele não treina, até mesmo mostra ele deitado lá. Não tenho todas as informações sobre isso, mas o fato é que parece realmente que ele tem algo semelhante a Hanayama. Ele já nasceu forte, já nasceu com extrema resistência e resiliência à dor absurda. Então a gente nunca viu ele treinar, né? E ele luta nos lugares.
foi até pro torneio máximo, que é o lugar dos mais fortes do planeta. E ele tava lá. Por que ele tava lá? Porque simplesmente ele nasceu forte. Pelo que dá a entender é isso. Foi isso que foi dito em Baki Gaiden Shiharu no Shiba, ou é Shiba no Shiharu, sei lá como é que é. Mas sim, no fim das contas, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de saber desses personagens aí, que são extremamente poderosos. Kenny, cadê Baki, cadê Jack? Mano, vocês viram quantos caras tiveram que treinar para ativar o Sangue Rama? Se eles não treinassem, o Sangue Rama ia existir lá e ia ficar de boa. Eles nasceram super-humano, mas a sua energia, seu poder ia ficar ali guardadinho e tal. Claro, ele ia resistir a alguma coisa ali e outra, mas não ia ficar forte. Eles tiveram que treinar como loucos para poder fazer com que o Sangue Rama ficasse cada vez mais poderoso. No fim das contas, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu posto aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!